Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. A videoaula de hoje será dedicada a você que vai prestar concurso para agente penitenciário do estado do Rio Grande do Norte, concurso que vai ser organizado pela banca IDECAM. Então, nós pegamos uma prova para vocês para fazer todo um comentário sobre a parte de língua portuguesa, visando ajudá-los a marcar a resposta correta no gabarito e conseguir, então, a tão sonhada vaga, ok? A nossa ideia aqui, então, é mostrar os principais pontos gramaticais que são abordados, bem como a maneira como as questões são construídas e a melhor forma de se atacar essas questões de maneira a chegar no gabarito correto, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar a leitura do texto e partir para o comentário das 10 questões que constituem essa prova aí da banca IDECAM, ok? Então, comigo na telinha, prestando atenção na leitura e na resolução. Vamos lá. O texto, então, é intitulado Os riscos da poluição e do aquecimento global para a saúde. Vivemos tempos interessantes, para dizer o mínimo. A falta de bom senso leva o mundo, nossas lideranças e mesmo as pessoas comuns a agir de maneira irracional e até mesmo contrária aos seus próprios interesses. Estão aí o Brexit, a rejeição ao acordo de paz colombiano, a indicação do bufão Donald Trump como candidato à presidência dos Estados Unidos e as atrocidades da guerra na Síria. Isso para ficarmos apenas em alguns exemplos recentes e mais emblemáticos. Nessa equação, entram também as poucas vozes que ainda insistem em considerar o aquecimento global e as mudanças climáticas como uma ficção ou até mesmo como algo verdadeiro, mas sem importância. Claro que agora só os muito insanos ou com grandes interesses econômicos é que ainda se manifestam contrariamente aos ululantes indicadores de que o planeta está cada vez mais quente. Felizmente para nós, a ratificação do Acordo de Paris ocorreu em tempo recorde. Agora os países, entre eles os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo, começam a colocar em prática seus planos de reduzir sua contribuição para as mudanças climáticas. E, se ainda faltava entender melhor os perigos associados ao uso intensivo de combustíveis fósseis, à destruição do meio ambiente e ao crescimento desordenado, um novo e poderoso argumento surgiu em um relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS. O estudo constatou que cerca de 92% da população mundial vive em áreas com qualidade do ar inferior aos padrões recomendados. Para chegar a essa conclusão, a Organização Mundial da Saúde, órgão das Nações Unidas, em parceria com a Universidade Bath do Reino Unido, utilizou uma tecnologia que obtém dados por meio de sensores bastante sensíveis de monitoramento terrestre e de movimentação do ar instalados em satélites. E lá de cima, foi possível constatar que as áreas mais atingidas pela poluição, com volume de partículas finas em suspensão maior que os estabelecidos como seguros, estão cidades do Oriente Médio, outras localizadas no sul e no sudeste da Ásia, incluindo a China e Índia, os dois países com maior população do mundo, e também cidades do centro e norte da África. O Brasil não escapa dessa poluição, mas apresenta um ar de qualidade mais razoável. De qualquer maneira, se as cidades litorâneas do Nordeste e mesmo a capital Brasília apresentam baixos índices de partículas suspensas no ar, São Paulo e grande parte do estado do Mato Grosso registram poluição atmosférica mais alta que o recomendado pela OMS. Entre as principais razões para o agravamento dessa poluição estão as atividades industriais, a queima de carvão de madeira, os sistemas de transporte antiquados e ineficientes e a incineração de lixo. Das soluções apresentadas pela Organização Mundial da Saúde para começar a reverter esse quadro, muitas mantêm uma relação direta com o combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global. Entre elas, investimento em energias renováveis, o incentivo ao transporte público eficiente e menos poluente, a redução das atividades industriais e a gestão eficiente dos resíduos sólidos. Uma coisa está ligada invariavelmente à outra. Poluição e aquecimento global atuam em consonância para provocar danos irreparáveis à saúde das pessoas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população é responsável por 1 a cada 9 mortes no planeta. São 36% das mortes por câncer de pulmão, 34% por acidente vascular cerebral. A poluição ainda contribui para 27% dos ataques cardíacos fatais. Podemos acrescentar que, além de contribuir para a redução da sensação térmica, cidades com áreas verdes também ajudam a combater a poluição, entre outros inestimáveis benefícios. A cada dia recebemos mais e mais informações que revelam que, quanto mais longe de um mundo mais sustentável, justo e equilibrado, mais distante também estaremos de uma vida plena e saudável. Okay? Então, eu fiz a leitura do texto e já temos aí a questão de número 1, uma questão que vai ali para a interpretação do título do texto. Nós sabemos que o título tem de ter relação com o conteúdo que é dado no texto e o próprio título pode ser analisado nele mesmo. Okay? Então, nós temos no primeiro parágrafo do texto, o autor atribui uma característica ao vocábulo tempos que, após a leitura do texto em sua íntegra, é possível reconhecer que o seu sentido está relacionado ao quê? À forma como a sociedade vem se comportando diante de problemas ambientais tão graves. Então, se eu for aqui no título, ó, no texto, né, os riscos da poluição e do aquecimento global para a saúde, e temos aqui tempos, né? Então, vivemos tempos interessantes, para dizer o mínimo. Esse tempos aqui, qual é? É justamente a forma como a sociedade, né, vem se comportando diante do problema da poluição ambiental. Então, a 1, letra A. Na 2, nós temos, considerando a construção do trecho, a falta de bom senso leva o mundo, nossas lideranças e mesmo as pessoas comuns a agir de maneira irracional e até mesmo contrária aos seus interesses e às normas da linguagem padrão, assinar a afirmativa correta a respeito. Então, no item A, eu tenho, caso a forma verbal agir fosse substituída por ações, haveria a obrigatoriedade da crase em a ações? Nem preciso voltar lá no texto, tá, gente? Eu sei que está errado. Se o substantivo está no plural, não pode ocorrer a crase havendo somente a preposição. Só ocorreria a crase se tivesse o as, com S, aqui, que indicaria a presença do artigo. Ok? Se eu tiver só a preposição não varia, ok? Então, não posso ter crase, porque a crase é a junção da preposição com o artigo. Ok? Então, aqui já estaria errado. No item B, não haveria incorreção se o artigo masculino plural, que antecede a expressão próprios interesses, fosse omitido. Se eu tirasse esse os aqui, né, e ficasse somente o a, seria até mesmo contrária a seus próprios interesses, totalmente correto, uma vez que a preposição não varia e não precisa concordar com o substantivo que vem depois. Então, resposta aqui, item B. Ok? Na 2. Tá? Na 3, temos a palavra que pode se classificar de várias formas e ainda exercer funções sintáticas diversas, dentre elas a de sujeito da oração, que pode ser identificada no termo destacado em. Então, pessoal, é fácil esse tipo de questão, é uma questão muito comum, né? As funções sintáticas do pronome relativo, já deixo aqui para vocês, desde já a dica para estudar esse assunto, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui com a gente. E onde é que o que, né, tem uma função sintática de pronome relativo, vai ser justamente no item C, tá, pessoal? A melhor maneira é voltar lá no terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo está aqui, ó, e ver que antes do pronome relativo, eu tenho um substantivo. E esse pronome se refere a esse substantivo. Quando isso acontece, eu tenho um pronome relativo, ok? Que é justamente o que a questão está cobrando. Tentar fazer sem voltar no texto é complicado, porque o formulador da questão, muito malandramente, não coloca lá o trecho que vem antes. Ele faz esse sinalzinho aqui que representa a presença do texto, mas não diz o quê. Então, fica mais fácil a gente analisar voltando lá no texto. E aí a gente percebe que, para ser relativo, tem de estar precedido por um substantivo e tem de se referir a ele. Ok? Então, fica fácil aqui, resposta no item C.
Na questão 4, temos as poucas vozes que ainda insistem. O autor faz uso de uma figura de linguagem em que aqui temos uma coisa bem complicada, pessoal, porque as poucas vozes que ainda insistem é uma representação concreta de algo que é abstrato, ok? As vozes não podem insistir, ok? Então, nesse caso, a melhor resposta seria o item A, ok? Mas o gabarito acusou aqui item B. A associação semântica se realiza pela supressão de termos sintáticos, ok? Mas não há nenhum termo sintático que tenha sido suprimido aqui, não a meu ver, ok? Então a questão 4 é uma questão problemática, porém o gabarito acusou a resposta para o item B, certo? Na questão de número 5, temos, considerando o contexto em que os vocábulos destacados a seguir foram empregados, assinale a correspondência quanto ao sentido que está incorreta, está errado. Isso é fácil de ver, está aqui no item A, gente. Se é correção, o certo é usar retificação e não ratificação, que significa confirmação, ok? Então, aqui, né, fica fácil, houve um problema com o uso dos parônimos, tá? Recomendo a leitura aí de paronímia, né? Homonímia e paronímia, para evitar problemas como esse. E a resposta da 5, letra A, ratificação é o mesmo que confirmação, para ser correção tinha que ser retificação. Na questão 6, temos, de acordo com os recursos e características textuais empregados pelo autor, é correto afirmar que o texto apresentado tem por principal finalidade. Qual seria a interpretação mais global desse texto? Qual é o objetivo que esse texto? É discutir, né, a importância de se conscientizar sobre a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. Okay? Então, isso facilmente aqui para a letra A. Ok? Já na 7, diante da afirmação de que um novo e poderoso argumento surgiu em um relatório da Organização Mundial da Saúde, é possível inferir o quê, pessoal? Um novo surgiu de um relatório, ok? O que a gente pode concluir? Tá? Não havia anteriormente, ok? Algo que desse credibilidade, mas agora há, e isso já joga aqui a resposta para o item D, ok? O surgimento de um relatório dá credibilidade a essa argumentação, e esse relatório não havia antes. Então, resposta da 7, facilmente, letra D. A banca IDECAN faz questões de interpretação tanto quanto simples, tá, pessoal? Não é preciso temer muito a interpretação de textos dessa banca. Uma boa leitura e a busca pela compreensão do sentido global do texto é o bastante para que a interpretação seja feita a contento. Ok? Mas, por outro lado, as questões de gramática costumam pegar aspectos pontuais. Então, é necessário atenção nos detalhes, ok? Como é aqui, ó, o da questão 8, sobre concordância, sempre um assunto cobrado, tá, pessoal? Concordância verbal, tá? Então, o olho vivo nesse assunto também. Então, temos a concordância da forma verbal vivem em 92% da população, vivem em áreas com qualidade do ar inferior. Leia as variações a seguir. Na afirmação 1, 92% da população mundial vive em áreas com qualidade do ar inferior. É correto, porque quando eu tenho expressões percentuais, a concordância se faz ou com a expressão aqui, que nesse caso é mais de um, então o verbo pode ir ao plural, ou com a expressão que vem após, aqui no caso está no singular, o verbo pode ir ao singular. Então, a 1 está correto. A 2 também. Repare que na 1, o verbo concorda com população mundial, ele fica no singular. Na 2, ele concorda com a expressão numérica que vem aqui, e por isso ele vai corretamente ao plural. Já no item 3, repare que a presença desse determinante aqui força o verbo a concordar com a expressão numérica. Então, só pode ser plural. Aí eu não poderia concordar com essa expressão que vem aqui. Então, só estão corretas a 1 e a 2. Resposta item B. Certo? Repare que é um aspecto específico aqui
do uso da concordância nessas expressões percentuais, ok? Por isso que eu recomendo atenção aos aspectos gramaticais, pessoal, para você que vai fazer concurso organizado pela banca IDECAM. Já a questão 9 também é uma questão bem tranquila, porque ela é muito comum, que envolve lá o uso das conjunções, sempre um assunto importante para ser estudado. Diz a questão: o Brasil não escapa dessa poluição, mas apresenta um ar de qualidade mais razoável. Considerando-se o efeito e sentido produzido pela conjunção mais no período em destaque, assinale a reescrita que mantém tal sentido apresentado de forma coerente e coesa. Pessoal, nada mais é para eu colocar um sinônimo da conjunção mas. Ora, o mas, conjunção coordenativa adversativa, tem como sinônimos porém, todavia, entretanto, no entanto, e o contudo. Então, facilmente aqui, letra A, se vocês estudarem conjunções, orações subordinadas, orações coordenadas ou ainda coesão textual, essa é uma questão que vocês matam facilmente, ok? Então, 9, letra A. E na 10, nós temos, no 10º parágrafo do texto, o enunciado textual é construído tendo como base, vamos lá no 10º parágrafo do texto, o 10º parágrafo é esse aqui, ó, vamos contar para ver, já que não está numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui o 10, né? O 10 eu tenho. O Brasil não escapa dessa poluição, mas apresenta um ar de qualidade mais razoável. De qualquer maneira, se as cidades litorâneas do Nordeste e mesmo a capital Brasília apresentam baixos índices de partículas suspensas no ar, São Paulo e grande parte do estado do Mato Grosso registram poluição atmosférica mais alta que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a questão 10 aqui, fazendo referência a esse 10º parágrafo, diz que ele está sendo construído, ok? Comparando-se, né, a fonte considerada para tal indicação. Então, a resposta aqui é o item B, está comparando uma situação em Brasília e outras cidades com a de Mato Grosso e São Paulo. Logo, a resposta fica sendo letra B. E assim a gente encerra mais esse bloco de comentários da banca IDECAM, pensando em você que está lá pensando em fazer concurso para agente penitenciário do estado do Rio Grande do Norte. A gente espera que essa resolução tenha sido útil para vocês, que a gente tenha apontado ali o caminho das pedras que levam à marcação correta no gabarito, ok, pessoal? Se você gostou da aula, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E, em caso de dúvida, não deixe também de entrar em contato com a gente, ok? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!